Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Cultura Paralela e hoje vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood. Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHJ Los Angeles. 3:31 in Los Angeles. This is the Real Dance Theater. Meu nome é Lucas Ferrugem e eu jamais choro na frente de mexicano. Porra, meu, roubou minha frase. Eu sou o roubei tua Felipe frase. Valerim e o Lucas falou a minha frase que eu pensei antes dele. Pensou agora pra 2 minutos. Eu sou Henrique Zingano, sou produtor e roteirista aqui na Brasil Paralelo e eu fiquei surpreso com esse filme, me surpreendeu bastante. Foi um filme de Tarantino muito bom. Sou Thomas Juliano, prazer estar aqui e a minha frase é que Tarantino, ele é Tarantino. Tarantinesco. Cara, a gente vai falar aqui do melhor filme do ano. Não, eu já falei isso em 2 podcasts, né? Não dá pra repetir. Todo filme é o melhor filme do ano pra mim. Cara, mas a gente vai falar aqui de um filme que surpreendeu bastante aí, que a gente gostou bastante aqui, então não vai ser foi um dia... ano bom de filmes, né? Foi 2019. bom. Vamos concordar. Foi bom mesmo. Então a gente não vai ser um podcast muito discutindo muitas coisas, Thomas acho. não concordou com a minha fala. Ali. Concordei. Ficou carão, assim, Uma cara de puta. Poker Concordei. face. Então, cara... Os anos em 9 normalmente são bons, assim. Colorado. Peraí. Não? 99 foi um bom ano pro cinema, 2009 foi um bom ano pro cinema. 2009? O que foi 2009? Época 2009. Pô, não lembro, só chutei aqui. Pra fundamentar minha tese. Eu falei isso e fiquei torcendo. Não vai me fazer essa pergunta, porra. Que é o filme de 2009. Bastardos Inglórios. 2009, Bastardos Inglórios. Não. Eu tava no inconsciente, Bastardos Inglórios foi 2008, cara. 2009. Tem certeza que lançou em Google. 2009? Google. O Google nunca erra, né? Não tem como eu argumentar. Avatar, Distrito 9. A memória de ter visto Bastardos Inglórios no cinema em 2008, cara. Dá uma olhada nisso. Mas vamos lá. A gente vai falar de Era Uma Vez em Hollywood, o 9º filme de Quentin Tarantino. Cara, esse filme foi muito... Esse filme... Que porra? Esse filme foi muito do caralho. Nossa, de malandro. Esse filme foi do caralho, porque todo mundo já sabia que ele ia ser bom antes de ver, né? Então, tipo, era uma direção do Quentin Tarantino, já sabia mais ou menos a ideia, levar as pessoas pra aquele mundo Los Angeles ali, uma época, renascimento do cinema, na verdade, né? Não é a época de ouro necessariamente, mas é uma época que o cinema volta com muita força. E levar pros bastidores pra mostrar bastidores de Hollywood com um cast que, eu sei lá, até olhando o orçamento do filme, que se eu não me engano foi 95 milhões de dólares, 90 milhões de dólares, um negócio assim. Até me pergunto se algum ator fez uma parceria pro Tarantino, porque é um cast que eu falo assim, cara, não gasta 90 ou perto disso só pra contratar essa gente toda, né? Então, ele impressionou muito. A gente foi ver no dia do lançamento lá, eu lembro. Que encontrei sem querer o Valerinho no cinema, tava chegando assim, tava os dois assim. E Baldão de pipoca. E muito engraçado que era uma certa responsabilidade, porque era tipo uma sessão das 3 da tarde, assim. e aí chegou eu na sessão, assim, encontrei o Valerinho, assim, dois olhando, assim, foi pro cinema. E, cara, foi uma experiência incrível, pelo menos pra mim, eu já abro filtrando toda a opinião. Que eu curti muito mesmo. Então, eu queria começar aqui a conversa perguntando pra vocês quais são as primeiras impressões. O que vocês acharam do Era Uma Vez em Hollywood? Queria começar pelo Zingano, que vê filme pirata. Só viu agora. Bom, pessoal, eu baixei esse filme, né? Eu sou um cara que baixa filmes. Pagar por coisas na internet ainda não é uma coisa que eu faço regularmente. Apesar de trabalhar numa empresa que oferece um produto online, né? Filha da mãe, né, cara? Então Ele que tá pegando os cara... conteúdos da plataforma e postando no YouTube. É um tipo de assaltante moderno. Isso é socialismo. Isso é liberdade, né? Anarquia, prefiro. Mas, cara, sobre o filme, tá? Eu sou um cara que não sou tão fã de Tarantino, assim, né? Não quanto o Lucas, pelo menos. Mas é um filme que me surpreendeu bastante, porque ele te coloca realmente naquela época, assim, né? Ele tem muitos elementos e tu consegue olhar pra tela e sentir ali nos anos 60. Tu pega esse feeling de Los Angeles naquela época, né? Eu fui pra Los Angeles em 2012 e vendo o filme me lembrou muito da vez que eu tive ali.
E esse feeling, essa cidade deve ter sido muito mágica nessa época, né? Olha quantas pessoas especiais passaram ali, quantos filmes grandes, quantos eventos, quantas festas, né? Só imagina as festas desses caras aí, né? Fora do set de filmagem ali, né? Então, uma diversão, assim, tu fica só imaginando aquilo, tu andar em Beverly Hills ali, né? Tem um passeio que se faz em Los Angeles, tu pega um ônibus, assim, né, aberto dos lados e tu fica passando nas casas ali, né? A casa da Madonna, os caras... Madonna, Britney Spears, o George Clooney, o Brad Pitt. E tu fica... a vida desses caras deve ser algo extraordinário. E tu pensa, mas isso acontece já faz uns 50, 60 anos, né? Tu fica, porra, isso aqui é uma coisa especial. E esse filme traz isso. Isso me deixou muito, muito feliz, assim. Eu assisti e, isso aqui é uma coisa diferente, né, da minha realidade, assim. Então, essa parte foi bem louca. Legal. Pra mim, esse é um ponto bem forte também. Eu gostei muito do filme. Gostei muito, 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 muito mesmo, assim. Dei risada do início ao fim, mas risadas totalmente desproporcionais no cinema, assim. E reassisti agora pra gravar o podcast. Cara, foi uma experiência espetacular. Eu gosto bastante de Tarantino também. Eu não gostava dele antigamente, fui aprendendo a gostar. Acho que, à medida que eu fui pegando um pouco ali aquele humor meio autoparódico, assim, que ele vai fazendo, eu fui começando a pegar gosto pelo negócio. E esse filme, pra mim, pra mim não, ele faz isso de fato. Ele gasta as primeiras 2 horas ali em construção de personagens, onde eles ficam ali andando livremente por Hollywood, o que é muito interessante, aquilo que o Engano falou. Tu vê ali o dia a dia dos caras e tal, as coisas que eles fazem, os grupinhos que eles participam e tal. É muito interessante, né? São 2 horas de construção de personagem que não se tornam cansativas, porque tudo ali é muito interessante, né? A genialidade do Tarantino de mostrar os detalhes das coisas, os objetos na cena. Todos os objetos que aparecem, assim, que vão construindo cada personagem, cara, é fabuloso, assim, eu achei uma obra-prima. Bom, eu vou deixar comentários pra depois, mas gostei muito disso. Eu acho que ele segue muito na linha dos 8 Odiados, de dar muito mais ênfase na construção de personagens do que propriamente nas grandes viradas da trama, de roteiro, qual é a história, qual é o enredo do filme, né? É 2 atores, um ator e o dublê dele, que vão tentar conseguir a fama em Hollywood. E não tem um início, meio e fim, não tem um lugar de partida e um de chegada. É um filme do Tarantino. Pulp Fiction também não tem isso, Cães de Aluguel não tem isso. Nenhum filme dele tem essa... vamos desse ponto a esse ponto pra provar tal coisa. Não, é uma história bonita que tu fica lendo ali. E assim, a forma que ele faz isso, né? A criação, principalmente da dupla ali, né? Do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio, os personagens deles estão espetaculares, a relação que eles vão desenvolver ao longo do negócio. Sim. Enfim, o Rick Dalton e o Cliff. Vários comentários sobre isso, mas enfim, foi uma construção, enfim, genial. E não ficou tipo, o Brad Pitt de sempre, o Leonardo DiCaprio de sempre, assim. Não é o Lobo de Wall Street, não é o cara do Bastardos Inglórios. Não, é o Cliff Booth e o Ray. O que tu acha, Thomas? Vamos lá. Excelente filme. Tá no meu top 10. Muito bem filmado. O Tarantino tem essa característica. Eu sempre gostei do Tarantino. Mas, assim como fã de Ramones, eu sempre tive uma implicância com o fã do Tarantino. Também. Porque é um babaca. Normalmente, sabe, entende a leitura e as liberdades textuais, narrativas que de fato ele tem, muitas vezes de uma maneira um tanto quanto complexa. Eu gosto muito da maneira como o Tarantino explicita a relação dele com o cinema, o quão apaixonado pela película ele é. Acho que Era Uma Vez em Hollywood sustenta uma construção biográfica de um apreciador de cinema que também é diretor, de uma maneira muito sólida. É um Tarantino maduro que fez o filme que quis. Acho que 2019 foi o melhor ano da vida de interpretativa do Brad Pitt. E ele tem aí pra mim como grande ponto alto Ad Astra e Era Uma Vez em Hollywood como um lado B de muito significado. Foi até premiado, ganhou agora o Globo de Ouro por sua performance. Acho que tanto Leonardo DiCaprio quanto o Brad Pitt, eles não têm essa característica de terem sido atores ou de serem atores que entregam o mesmo. Eu acho o Leonardo DiCaprio um ator extremamente versátil. Muito. E ele apresenta a sua versatilidade mais uma vez ali. O Brad Pitt eu também acho versátil, mas eu sempre tive uma certa resistência porque eu sempre o enxerguei como um astro em maior medida do que ator. Isso não faz dele, por exemplo, Entrevista do Banho Vampiro, nós temos ali 8 Homens, 9 Homens. O filme...
Enfim, nós temos o Clube da Luta, enfim, tem filmes, Sete Anos do Tibete, filmes em que ele também mostrou uma versatilidade, e eu gosto. Benjamin Button. Enfim, e dentro dessa construção, acho ele um ator versátil, mas muitas vezes com uma relação, talvez até por sua biografia, pelo seu sex appeal, enfim, muitas vezes tratado mais como astro. Certo, a vida não que a do Leonardo DiCaprio não seja uma vida publicitária, mas a do Brad Pitt muitas vezes foi publicizada de uma maneira mais exaustiva, seus casos amorosos, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, etc. E dentro dessa situação, para concluir esse meu apontamento geral, a maneira como o filme consegue transitar na liberdade textual em um tema polêmico, uma vez que vai ter que apresentar a vida do Polanski, uma vez que vai ter que apresentar os Manson, uma vez que você vai entrar em um tema que falará de beleza e ao mesmo tempo mexe com uma tragédia, estamos falando de uma situação trágica para a história do cinema como um todo, e dentro dessa tragédia, acho que a Margot Robbie, ela entrega muito, eu acho que é o grande filme dela, o que ela fez ali, aquela cena do cinema, é uma cena de uma simplicidade, de um entusiasmo, de uma beleza, de um encanto, que pra mim é o ponto alto do filme, aquela cena dela no cinema. E tu compartilha um pouco esse sentimento, né, de se ver no telão, né? Cinema, né? E assim, que existe um certo itinerário quando você se enxerga vocacionado para alguma coisa e você enxerga a realização daquilo que você fez. Ela consegue transmitir aquilo ali com a sua interpretação. Aquilo ali é sendo muito bonita. Ela entra no cinema, se apresenta de tal maneira. Enfim, aquela cena... Toda a forma como a história dela foi tocada no filme foi muito bem feita, assim. Muito cuidadosa. A maneira humilde, né? Que ela chega no cinema. E a cena de violência do Tarantino, que é a minha cena de predileção, ainda é o final de Cães de Aluguel. Mas assim, a cena, digamos assim, que é uma cena legal, entre aspas, eu não encontro uma palavra melhor, essa cena final, a cena da lata na cabeça ali, sim. Aquela cena é legal, do seu ponto de vista, assim, da estética e da construção tarantinesca. Era Uma Vez em Hollywood é o filme que eu acho que foi melhor acabado pelo Tarantino, mas não é o meu filme favorito do Tarantino. Certo? Qual é o teu filme favorito? Eu ficaria com Os Oito Odiados. Acho Django um filmaço. É que na verdade assim, eu não encontro filme ruim. Cães de Aluguel eu acho uma obra-prima, nós estamos falando de um filme de estreia com limitações de recurso e com um diálogo sobre gorjeta, que é um diálogo quase atemporal sobre a dinâmica do entendimento sobre as relações de trabalho. Sabe, esse é o Tarantino. Ele mantém uma qualidade muito constante. Muito, ele evolui, você encontra aperfeiçoamento. Eu acho que o melhor elogio que você pode fazer é com alguém que, exemplo, né? Digamos, nós nos conhecemos, estávamos ali na faixa de 20 anos. Deus queira que a gente continue nosso contato e que nós tenhamos relacionamentos até 60, 70 anos. A gente vai ver como nós evoluímos, do ponto de vista intelectual, humano, etc. E eu acho que o Tarantino ele consegue acompanhar, ele está numa crescente, que é uma crescente humana de um sujeito que está bebendo do que produziu e ao mesmo tempo coletando informações, se aperfeiçoando, etc. Quantos anos ele tem? Tarantino é velho? Cara, tem não uns sei. 50? Novo, não sei. Acho que não sei se ele tem 50. Cara, esse filme dele é f***, porque eu procuro isso, na verdade, em todo o cinema, não é o cinema do Tarantino que eu procuro. E eu só consigo encontrar com poucas pessoas, infelizmente, né? Que é tu ir ver um filme como se tu fosse ler uma literatura. Cara, cada cena, cada frase, cada personagem... Bem desenvolvido. Ele não é. Vai entrar... Um exemplo prático disso, que acho que acaba se manifestando, a gente assistiu esse filme a primeira vez, faz uns 4 meses, 3 meses. Eu não lembro. Acho que é, né? Cara, de lá pra cá, eu perdi as contas de quantas vezes a gente fica utilizando esse exemplo desses personagens pra espelhar coisas que a gente vê na vida real, assim. Cara, isso é muito aquele momento fracassado do Leonardo DiCaprio no filme e tal. Então, o quanto isso se apresenta com uma verossimilhança assim, com a realidade. O filme trabalha com dois antagonismos ali. Um ator em decadência e uma atriz em ascensão. E o filme consegue apresentar exatamente o ambiente da frustração e da realização com muita exatidão. E quero só fazer um gancho ainda nessa relação. O Tarantino, ele tem uma solidez narrativa nesse diálogo com a literatura e ao mesmo tempo o diálogo que ele tem no que ele bebe de filmes de terror. Essa coisa meio trash. Cara, ele viu eu vi uma entrevista dele dizendo que ele viu uns 2.000 filmes japonês. Cara, esse cara, entende? Não é... Tarado. Ele é um cara meio maluco, entende? Ele falou, cara, eu vi uns 2.000 filmes japoneses na minha vida. Eu tinha uma meta, eu tinha que ver 2 filmes todo dia. Ele tinha uma meta pessoal, ele trabalhava numa videolocadora e tal. E aí um desses filmes era sempre japonês.
ele viu um filme oriental e tal. Daí ele absorveu muito dessa coisa, dessa cultura meio anime, dessa cultura meio... Kill Bill. Meio desenho. Meio Kill Bill é onde ele trabalhou com eudaimonia nisso aí. Tanto que se tu for ver nos créditos do Kill Bill, que é um filme que eu acho fantástico, ele é contra gosto, assim, várias pessoas não gostam, mas é um filme que eu acho nota 10. Olha bem esse número, nota 10. E se tu vai ver nos créditos, mais da metade da equipe que ele trabalhou no Kill Bill é japonês. Ele trabalhou no Japão o filme, ele filmou em Tóquio, ele trabalhou com um time japonês. Ele quis fazer aquilo da forma mais fudida possível, entende? Então é o tipo de coisa que tu olha e fala assim, esse cara ama o que faz, cara. Esse cara tá fazendo porque ele gosta, sabe? O Tarantino ele tem uma leitura sobre a natureza humana que eu também acho muito interessante. O ser humano gosta de violência, gosta de sangue. E em vários momentos você se pega, por exemplo, acompanhando a história de Hitler e você tem vontade de fuzilar Hitler, né? E você encontra o Tarantino, ele vai lá e fuzila. Então, assim, ele... Não, e ele sabe captar muito bem e sabe elevar à máxima potência esse desejo de violência. De violência que o ser humano de fato possui. E esse filme, acho que ele coroa essa entrega, ele dá essa recompensa pro telespectador de uma maneira que pra mim foi a mais forte até hoje. É um bombom, cara, desse gigante, assim, que te põe na boca assim, ó, meu, eu sei que tu quer ver esse filho apanhando, toma. Então toma essa lata. Come esse bolo aqui, ó. Você quer lá da casa. Nós estamos falando, a Tate morreu grávida. Sabe, tem a foto clássica do Polanski com o sangue dela, sabe? Então, assim, nós estamos falando de uma tragédia bárbara e você consegue perceber uma liberdade. Eu gosto de definir o Tarantino como uma espécie de anti-Rousseau do cinema. Se por Rousseau existiu o bom selvagem, o Tarantino não tem essa de bom selvagem. É violência, é sangue, o ser humano é assim. E vai ter sangue espirrando na tela. O ser humano é mentiroso, maldoso, sanguinário. Exato. E assim, essa maneira de conseguir apresentar um Tarantino que tem diálogos, do seu ponto de vista social, muito bem acabados, como que eu disse de Cães de Aluguel, ele ao mesmo tempo consegue transitar em narrativas da natureza humana e ao mesmo tempo tem um lado, uma comédia, ao mesmo tempo o filme é bem filmado, ao mesmo tempo ele escolhe uma tonalidade. Por exemplo, Uma Vez em Hollywood é um filme quente, as cores quentes se apresentam. E ele consegue dialogar, inclusive, com a exposição física do Brad Pitt dentro desse diálogo do calor da própria cena. Tu entendeu? Tu tem o Brad Pitt no auge da forma, o Brad Pitt ali mexendo e ali consertando, etc. Tira a camisa, dialoga dentro da harmonia. Não é tipo um pedágio, uma cena de exposição física pela exposição física. É mais do que isso. E esse apelo literário, a escolha das cores, o tipo de requinte. Direção de arte, tá? Muito bem feita. Cara, então eu vou ver o Tarantino sempre como se fosse uma literatura. Eu sei que eu sempre vou ver várias vezes. Todos os filmes dele eu vi um número incontável de vezes. E a minha história com ele começou, eu tinha visto que o Bill numa locadora, videolocadora, um cartaz. E aí eu aluguei o filme e achei... Eu não gostava dessas coisas, tipo, era a época do Tigre e do Dragão, esses negócios assim. Eu não gostava desses filmes, eu era pré-adolescente. E eu não gostava muito desses filmes, vi, não dei bola. Acho que até parei de ver no caminho, assim. Lembro assim, que paspalhada. Devolvi. E aí depois foi lançado Bastardos Inglórios, que eu vi no cinema. E eu lembro que foi uma experiência que simplesmente ela mudou a minha vida no cinema, Bastardos Inglórios. Eu assisti e falei assim, caralho, que maravilhoso isso aqui que eu acabei de assistir. E aí eu fui procurar quem é o responsável por isso aqui, mas de uma forma muito ingênua, não havia uma visão, assim, de que há um diretor e um roteirista. Era uma coisa ingênua, assim, era uma época que eu via filme por ator, sabe? Uma época da tua vida que tu fazia isso, assim. Eu vejo filme por ator. E aí tu olha na capa lá o ator e pega o filme. Era mais ou menos assim. E aí eu vi Bastardos Inglórios no cinema, fui pesquisar isso aí. Aí, cara, encontrei Pulp Fiction, encontrei Cães de Aluguel e comecei de lá pra cá já são, sei lá, 10 anos de fã em todas as medidas, desde o fã mais babaca até o fã mais maduro. Ele é um diretor que ele é conhecido por ser esse cara meio underground mainstream, né? Ele leva, assim, ele é o que de mais underground há no mainstream. Esse é o Quentin Tarantino, né? Então todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem... E se tu perguntar pra alguém num bar hipster qual é o teu diretor preferido, a chance de vir Tarantino é quase 100%. Ele consegue, ele é um dos poucos diretores que tem um público dele que vai ao cinema para assistir o filme dele. Assim, nós vamos encontrar esse tipo de fenômeno talvez no Woody Allen, nós vamos encontrar esse tipo de fenômeno no Tarantino e mais alguns. Esse fenômeno dele, cara, eu sou um fã incrível, porque eu acho ele um artista de mão cheia mesmo, de personalidade artística, de entrega artística. E eu admiro um pouco essa história, né? Porque o Pulp Fiction levou ele para um nível de Hollywood confiar nele, em alguma medida, falar assim, cara, o que tu fez aqui é muito legal.
então vamos adiante. Bota um orçamento né? nesse cara aí. Bota um orçamento nesse cara. E se tu vê os bastidores dele contando como é que foi a entrega de Kill Bill, tu vê que esse cara que ele entregou depois, tu vê que esse cara é louco de atar. Ele simplesmente falou assim, ó, cara, talvez eu não tenha mais um orçamento desse. Então o que eu vou fazer? Me consolidar no cinema? Não, eu vou fazer o que eu quero. E aí ele foi lá e produziu Kill Bill, que teve a decisão depois de fazer em 2 partes, porque o roteiro ele escreveu com 4 horas e pouco de filme, e a indústria começou a falar, não, peraí, cara, não dá pra fazer isso, não faz assim, não vai dar errado. E aí virou parte 1 e parte 2, alguns países receberam as 2 partes juntas, então como assim? Tem que ver, sabe? Tem que alugar os dois, tem que ir no cinema ver os dois, como é que funciona? Então ele teve esse processo que eu respeito muito, ele conseguiu sucesso com o Kill Bill, que é um negócio quase inexplicável, né? E nem quero entrar porque a análise demoraria, mas depois ele foi evoluindo, cara. Ele entregou Bastardos Inglórios, ele entregou Django, que é um filme que... Cara, é um filme que, com toda aquela simplicidade dele, de certa forma, ele me leva às lágrimas até hoje, quando eu vejo. É um filme que eu acho do caralho. 8 Odiados, eu concordo contigo, foi um lugar que... Eu brinco que 8 Odiados, pedir para Tarantino fazer 8 Odiados, é como tu pedir pro Michael Phelps atravessar uma piscina doméstica. Porque tu prendeu atores nível A+, dentro de uma cabana e falou, cara, eu vou confiar o roteiro na mão do diálogo. Escreve. E, cara, e aí tu tá pedindo pro Michael Phelps falar assim, duvido que tu chegue até a outra ponta da piscina ali, sabe? E ele vai lá e vai tirar isso na risada. E no Era Uma Vez em Hollywood, ele conseguiu surpreender de novo, porque eu fui esperando a identidade dele. Isso tava lá. Mas ele conseguiu subir um degrau nessa escala de identidade e dizer assim, uma espécie do que o Nolan fez com Dunkerque, fazendo uma referência, de dizer assim, cara, vocês confiam muito nos meus diálogos, nas minhas falas e tudo mais. Deixa eu tentar construir um pouco em silêncio também pra ver o que eu faço. E ele construiu, em várias cenas, ele constrói personagens em silêncio. Ele constrói o Brad Pitt com a guria lá, que ele fica olhando ela nas esquinas. Ele constrói lá no rancho, que ele vai ver o que tá acontecendo com os hips, só ele na segura tensão. aquela cena por longos minutos E aquilo lá é baseado em fatos reais, né? Aquele lá do rancho. É mesmo? Tinha um velho lá que morava lá, que era dono do rancho. E foi lá uns hippies uma vez e ofereceram, olha só, tem um monte de guriazinha aqui e não precisa mais fazer nada no rancho, a gente limpa pra ti, deixa organizado. E o cara já era meio cego, era senil, assim, tá? E ele aceitou. Aí deixaram uma porqueira e o cara não viu nada. É verdade, baseado em fatos reais. E aí ele apostou nessa construção em silêncio, que é um risco sempre, né? Alguns diretores fazem isso. No momento o Nolan fez como quer, repito. Era a mesma coisa, o Nolan era zoado pelo cinema cult, dizendo que ele fazia diálogos didáticos, né? Até tem uns trailers americanos que ficam debochando, tipo, botando um falso Batman, narrando o Batman, né? Dublando, dizendo assim, e agora eu vou fazer isso porque eu sou um órfão. Sabe? E aí o cara no Interstellar dizendo assim, e agora eu preciso fazer isso para salvar a humanidade por você, minha filha. Tipo, os caras debochando dele disso, e no Dunkerque ele foi lá e deu um soco na cara dessa crítica, dizendo, e aí? Posso fazer assim também, né? E eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood, o Tarantino não passava pelo mesmo processo, mas ele se reinventou em alguma medida ali e conseguiu apresentar um cinema que não é tão excêntrico, ele agrada mais pessoas do que agrada Oito Odiados. Ou ele tem o objetivo de ser uma homenagem ao cinema também, né? E ele faz essa homenagem muito, muito bem feita ao tempo que ele viveu na infância. Ele trabalhou numa videolocadora, né? Durante a infância, a adolescência dele. E acho que entregou ali um Tarantino que eu fiquei absolutamente surpreendido quando terminou o filme. Eu falei assim, puta que me pariu, cara. Olha o que esse cara tá fazendo, olha o que esse cara fez aqui. E o enredo tem uma simbologia que versa desde a antiguidade do homem, que é a maneira de você conseguir ludibriar a morte. Então ele pega uma narrativa que de fato existiu, pega um fato histórico, uma tragédia em Hollywood, e a maneira que ele escolheu para homenagear o cinema é repaginando a própria tragédia, é você reinventando a própria história, ludibriando, no caso, a morte fatídica. E é interessante que a linha do Manson, ela tem uma apelação. O Axl Rose, por exemplo, durante muito tempo cantava as músicas do Guns N' Roses, etc., com uma camisa do Manson. Então, assim, existia uma apelação e, ao mesmo tempo, estamos falando de alguém que foi tratado como uma figura pop, uma figura cult. Então, assim, o Tarantino ainda escolheu uma figura... não foi uma figura qualquer. Ele poderia ter mexido em outras tragédias do cinema, poderia ter escolhido uma outra narrativa, mas ele escolheu justamente alguém que ainda teve, apesar de todo um ambiente bárbaro, que ainda tem uma certa apelação.
Então existe uma expertise na escolha do próprio objeto que eu tenho muito respeito, sabe? Eu espero que esse filme do Tarantino inaugure uma nova fase do cinema, que é o seguinte: são essas realidades alternativas, né? Porque ele escolheu um fato ali que aconteceu. Eu tava esperando isso, eu sabia que a Sharon Tate e o Polanski iam ser assassinados. Tá, vai ser agora, né? Os caras estacionaram lá na ruazinha deles, eles vão descer na casa do Brad Pitt, mas por algum motivo vão trocar de casa no final e vão matar os dois lá. Tá, vou esperar isso. Aí não aconteceu. Isso aqui é genial, né? Essa realidade alternativa que tu sabe que tem um fato, só que daí tu volta no tempo e tu muda aquele fato lá. Eu espero que isso aconteça mais vezes, que escolham mais fatos como esse e que apresentem essa realidade alternativa. Isso aí pra mim ia ser arte no nível muito bom, assim. Eu ia ficar muito satisfeito em ver esse tipo de coisa. Isso aí foi um comentário que ele queria uma realidade alternativa que, pelo menos pra mim, assim, deixou muito satisfeito. Porque pensei, nossa, como seria bom se tivesse sido assim. É incrível que no cinema pessoas se emocionaram, sabe? Eu acompanhado da Luísa, a Luísa, minha noiva, pô, chorou. Viu a Sharon Tate viva, legal, o se jeito que ele é emocionou. recebido. No final? No final? Chorou. E assim, outros choraram, sabe? Eu saí com uma sensação de um orgasmo, assim. Eu vi ela, eu senti um orgasmo, Eu assim, queria sabe? mais, cara. Eu queria mais. Acabou o filme. Meu curti. Não, mas o Lucas sofreu mais. O Lucas sofreu mais, porque quando a gente se encontrou pra assistir, o Lucas saiu com dor nas bolas do filme. Cara, porque o Lucas é o seguinte, ele foi até o último instante, até o momento que os rips chegaram na frente da casa. Olha essa história do meu ponto de vista. Duas versões, né? Cara, entrei no filme e aí eu tinha uma live pra fazer do Instagram na Brasil Paralelo depois do filme. E eu olhei o tempo de filme. Deixa eu ver o tempo de filme, né? Eu olhei e tinha tipo ali, 2 horas e pouco. Tá, beleza? A primeira fonte que eu vi no Google, né? 2 horas e pouco, olhei, vai dar tempo. Cara, aí fui lá, né? Comprei a bebida extra large, assim, do cinema e tomando. Cara, ali por 1 hora de filme, me deu vontade de ir no banheiro. Apareceu. Aí eu falei, aguentar, né? Cara, 1h40 de filme, aquilo ali já tava roubando a minha atenção num nível um pouco desesperador. Tava na metade ainda. Sim, só que eu achava que tinha 2 horas, porque eu tinha visto uma fonte errada antes de entrar no cinema. E aí eu falei assim, não, vou esperar acabar. Fake news. Cara, e a coisa foi tomando uma proporção que a hora que eu falei assim, não dá mais, eu me levantei de um jeito da cadeira do cinema que eu falei assim, não sabia que isso era possível, cara. Eu me levantei e saí mancando. Eu fui mancando muito devagar, assim, até a porta, sabe? Mancando muito. E aí eu perdi a última cena. Mas, cara, a última, assim, juro, a última perdeu toda a catarse, toda a catarse. Eu cheguei, sabe qual foi a parte que eu saí do cinema? Ele chegou até ali, tu entende isso? Sabe qual foi a parte que eu saí do cinema? Eu saí do cinema na parte que os hippies estacionam o carro na lomba e começam a conversar dentro de si. E eu saí e perdi. Tive que voltar no cinema, ver de novo o filme pra poder... Tive que começar a comprar outro ingresso. Falei assim, vou ver de novo o filme. E aí eu vi de novo e tive o final. Eu gostei... Cara, eu gostei da maneira também... Não façam isso. Não. Eu gostei da maneira como o Tarantino também trabalhou com os homens vivos, né? Que de fato atuam na história do cinema, ainda no tempo presente. Por exemplo, Polanski. Polanski é para muitos um diretor controverso. Eu gosto muito, Chinatown, tem filme pianista. novo dele vindo agora, hein? Chinatown é um filme excelente. Excelente, Parece um livro, cara. Parece um livro. Pianista é maravilhoso. Enfim, gosto muito dele, mas ele Bebê para de muitos... Rosemary também, só pra também. A Mia Farrow só que é uma maluca, né? Mas assim, enfim, né? Eu gosto do Jalen. Ele tem toda essa celeuma envolvendo os dois, né? Enfim, dentro dessa situação, eu acho que ele tratou o Polanski biograficamente muito bem, assim. Sabe, porque nós estamos falando de um momento controverso. Isso acentuou uma repulsa hollywoodiana. Delicado, acentuou uma repulsa hollywoodiana que o Polanski até hoje encara, seja pelos motivos que de fato existem, aí acusação de estupro, etc. Uma figura controversa em vários aspectos. Mas ele conseguiu trabalhar muito bem a figura do Polanski dentro da narrativa, sem polemizar, sem endossar narrativa, sem defender o Polanski nem acusá-lo. Enfim, inseriu ele dentro da biografia da Sharon Tate, um coadjuvante na vida daquela que aí sim é o epicentro da história e da preservação do cinema e também a figura de homenagem. O cinema ele é homenageado a partir da Sharon Tate, porque as relações com a arte e o desenvolvimento e a relação da arte com o artífice, ele se personifica onde? Na Sharon Tate.
Você encontra um astro como o Bruce Lee, que é uma figura questionável. Ali você encontra o DiCaprio profundamente magoado. Ele tem uma lição de uma menina. Então, assim, a homenagem ao cinema, o ponto alto da arte, do artífice, ele se concentra na Sharon Tate. Aquela cena que o DiCaprio tá filmando a cena, né, dentro do filme, e tu fica... É genial, né, Tu cara? fica esperando ele Que é um errar, destaque assim. especial pra atuação dele, ele tem que interpretar Sim. vários outros atores dentro de um filme. Isso é muito legal. Mas a hora que ele erra, assim, tu fica... Ele erra, eu sei o problema. E é genial porque a câmera, não sei exatamente qual é o mecanismo, mas é tipo como se fosse um trilho na volta Sim, deles. é muito E aí bom. ele erra e a câmera para e volta, passa pela cabeça do cara de novo. Não, e depois ele É chegando genial, no trailer, velho, chutando tudo. Cara, aquilo tá E a demais. devoção. E quando ele acerta, que a guria fala assim, foi a melhor atuação que eu já fiz em toda a minha vida. Sim. E ele enche o olho d'água, cara, sim. de cabo merece. Não, sei aquilo é genial. um prêmio em dinheiro extra. Cara, toma mais 20 milhões pelo que tu fez. Eu falei dela específica porque a gente vive um pouquinho disso aqui, né? Às vezes tem que gravar VVS, vídeo de vendas, né? Ou até locução de episódio e tal. Aí quando o Valerio tá no final, ele erra e tem que voltar tudo. Os 2 minutos de fala. Não! E é uma autossabotagem que vai acontecendo na Sim, mente sim, do cara sim. pra ele saber que ele não pode errar. E quanto mais perto do final, mais se intensifica Exato. a consciência de que ele não Sim. pode errar. E ele daí fez- parece que faz de propósito Sim. pra se sabotar, É. sabe? E ele fez que nem tu faz, assim, de errar e... vamos lá! Cara, e é uma coisa bizarra, porque ele conseguiu despertar um sentimento ali que é muito difícil despertar no telespectador. Eu me lembro claramente de ficar emocionado com o acerto do Rick Dalton, com a relação dele com a guria ali no final, quando ele acerta ela, sabe? Que ele tá sequestrando ela e ele solta, assim, enche o olho d'água. E ao mesmo tempo que eu tô emocionado, cara, eu tô dando risada do escrotidão do cara, entendeu? É muito bom. Muito bem feito, cara. Eu só queria puxar um destaque de uma coisa que eu também gostei muito do filme, que marcou muito, que é a relação de amizade do Brad Pitt com... Eu tô sempre falando o nome dos atores, não dos personagens, mas enfim. A relação de amizade da dupla ali, cara, é muito bonito de ver, é muito legal. Principalmente a forma como o Brad Pitt se posiciona na amizade, que é uma coisa extremamente rara de ver, principalmente no meio artístico, assim. A forma como ele consegue construir um cara que, enfim, não conseguiu construir a carreira Ele é dele. devotado à amizade. E nem por isso ele transfere a responsabilidade disso pro Tem uma humildade no Brad Pitt. Cara, Não, mas é só muito pra, bem mas só feito, pra fazer é esse gancho pra eu não perder, cara. Aí eu vi, de novo, por que eu fiquei surpreendido? Achei que era um orgasmo. Eu me lembro que esse filme tem uma parte que demonstra isso, que é o seguinte, né? Ele leva o Rick Dalton, o Brad Pitt leva o Leonardo DiCaprio lá pra fazer o cinema, e ele fala assim, tá difícil pra mim, pede uma vaga pra mim lá pra ser dublê. E o Leonardo DiCaprio, depois de ter ido o cara dirigindo pra ele até lá, fala assim, cara, tá difícil, sabe? O cara gosta muito de Sim, ti, parece não uma sei o desculpa quê. meio esfarrapada, Dá uma né? desculpa meio esfarrapada, assim, e aí ele faz um silêncio, ele fala assim, e depois de ele dar esse negativa pro cara, impedir uma vaga, ele Lembre-se, olha você pro é cara... Rick Dalton. Não, ele olha pro cara e fala assim, tu tem como ir lá em casa consertar a antena da TV que não tá funcionando? Aí tu pensa, roteiro óbvio, né? Tá construindo uma frustração, Uma revolta. uma inveja, esse cara vai se revoltar e tal. E aí, aí ele fala assim, lembra-se, você é um Rick Dalton, não sei o que, dá uma força pro amigo, e aí vai o Brad Pitt indo pra casa. Sim, ele dá a força depois disso, que parece uma E coisa... aí vai o Brad Pitt indo pra casa, todo um sintoma, assim, de reflexão, tudo mais. E ele vai consertar a TV, e em cima do telhado, consertando a TV, sabe? Tipo, Sim. todo suado, tira a camisa, se fudendo. Acende um cigarro. E aí, acende de cigarro, aí ele fica assim, agora ele vai ficar puto. Cara, e aí o filme continua, não acontece nada. Só que continua com cenas que vão levar ele pra aquele episódio lá do Bruce Lee. Que é uma o que outra linha do tempo, no passado. que a gente comenta a parte, mas ele um filme só continua. Não é uma outra linha do tempo, Sim, ele só sim, continua. sim. Tu acha O que filme, tá- Cara, o filme só continua, é uma outra linha do tempo. E aí acontece dele bater no Bruce Lee, dele ficar de cara com não sei o quê, dele matar a mulher dele no oceano. Acontece um monte de coisa. E aí volta pra cena da antena te mostrando que aquilo tudo era um flashback na cabeça dele. E ele fala assim, eu mereci. Mostrando, tipo, eu não transfere 1% da responsa. Ele fez muita merda e é isso aí. Cara, é Ah, muito excelente, legal, excelente. é muito... E quando vai interromper a relação deles lá, depois que o Rick Dalton foi pra Itália, enfim, estão voltando, ele fazer uns comunica... spaghetti western. Ninguém quer fazer. Cara, no início do filme, o filme já é surpreendente, porque eles estão lá no bar e o cara tá nervoso, que pra mim é o diretor de cinema, que é o Al Pacino.
E, cara, aquele Aí diálogo... os detalhes né? excêntricos do Al Pacino, que ele coloca aquela árvore dentro do copo do Brad Pitt, Não, na frente da câmera, assim. E o Al Pacino, quando ele faz referência à metralhadora, a gente tá falando do Al Pacino do Scarface, entendeu? Sim. Pô, e a- Quem vai ser depois? Friends. Batman e Robin? E aí ele começa, e é engraçado porque ele já começa a entender quem é aquele personagem do Leonardo DiCaprio nessa cena, porque ele tá ansioso pra pegar a atuação, mas até então tu não sabe em que medida ele tá ali, né? E aí ele já mente, né? Ah, não, ele veio comigo porque o meu carro tá com problema. Aí o narrador entra, mentira! Na verdade, ele tá sem carteira, não sei o quê. É um recurso, esse screen-off do Tarantino ele usa às vezes. E o Al Pacino começa a fazer um diálogo com ele, que o DiCaprio, no olhar, começa a te entregar o estágio de frustração que ele tá com a carreira. O Al Pacino fala assim, ó, isso que eles estão fazendo contigo, tu é sempre vilão. Aí, no final, o público começa a ter raiva. Eles vão te usando pra promover alguém, Eles vão te usando pra promover no outro final. herói, tu sempre apanha do cara, e o público vem que vai começando a ter raiva. Aí o Al Pacino começa a dar soquinho na cara dele assim, ó, Tei! Depois vai apanhar pra quem? Batman e Robin? E ele começa... Os efeitos sonoros que ele faz com a boca são muito... O Leonardo DiCaprio começa a murchar na cadeira, assim, tipo, vendo o final da carreira dele. E o filme inteiro é uma noia, de certa forma tá lá presente uma noia, de que ele não quer se render pros filmes italianos, né? É uma baita de uma sátira do Tarantino com o Sergio Leone, com esses caras todos que fizeram esses westerns famosos, os espaguete, né? Os filmes que duram 3 horas, cara Eles botam depois a sequência de filmes lá do Western Spaghetti que eles fazem quando ele tá na Itália. Índio bom é índio morto. Vão colocando só os nomes meio escrotos. Então essa genialidade desse humor, desse negócio todo, tá presente desde a primeira cena. Tem até a frase que eu abri aqui o podcast, que falou que eu roubei de ti, que é... Não chore na frente dos mexicanos, que ele sai desesperado. E o Brad Pitt tira o Ray-Ban, bota nele assim, não chora na frente dos mexicanos. Não faz isso. Então, é um filme que tem essa habilidade, quebra o politicamente correto também, pra caralho, né? A gente tem todo tipo de piada absurda ali. E tem um cast, cara, eu separei aqui o cast só pra gente dar uma olhada nos principais nomes. Aquele cara que faz cães de aluguel, ele aparece numa cena só, num filme gravado, que é o... Esqueci o nome desse ator. Sim, faz Sabe? o cowboy lá. Isso, o cowboy. Ele Ele parece uma cena só. Sim. Cara, Cara, baita cara vai aparecer... Tu tem, olha só, tu tem o Brad Pitt, tu tem o Leonardo DiCaprio, tu tem a Margot Robbie. Aqui tu já botou um trio que... Cara, a Margot Robbie é muito linda, cara. Cara, meu Na Deus, boa. é a estrela da Tu era. olha assim... É a estrela da era, cara. Tu fica olhando pra ela, cara, não consegue tirar os olhos da tela, meu. Cara, É uma muito estrela- impressionante. a estrela da Sei que era. o Thomas não pode falar muito agora sobre Eu isso. só tive olhos pra Luísa. Mas, cara, é impressionante, assim. É uma Não, beleza... cara, mas falando naquela beleza de admiração. Uma beleza ímpar, beleza, como diria meu amigo. não, é que tá. No sentido grego. Sim. mas De como... não, eu gosto de usar uma O referência. bem é verdade. No sentido de acumular toda a verdade e todo o bem. Uma, Abraço, Marcos Boeiro. uma beleza Grace Kelly. Cara, Grace Kelly em Janela Discreta. Quando é mais bonita. É mais. Não, É não mais acho. bonita. Não bonita, acho. cara, é mais Não bonita. acho. Tem que ter velho, né, cara? Não acho. Grace Coisa Kelly. bonita, cara. Não acho. É mais bonita, mais bonita, mais E bonita. Grace Kelly ainda virou Thomas é princesa. colorado, né? Entendeu? Virou princesa de Roma, Eu princesa fico- de eu fico- Mônaco. Eu fico pensando o que o Leonardo DiCaprio tá fazendo que não tá tentando um romance com ela, porque ele já interpretou com ela no Lobo de Wall Street. E ali, casa de uma vez com essa guria. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Cara, que Revista é de meio momento isso. cara, tá ligado? Momento caras. Momento caras. Se o Leonardo... Casem de uma vez, por favor. Se o Leonardo... Popovich, tá ligado? Não, se o Leonardo DiCaprio não quer, tem quem queira. Tem quem queira. Aí tem, cara, aí tu pensa assim, pô, tu já deu grandes nomes, né? Mas não, pera aí, ainda tem Dakota Fanning, Al Pacino, tipo, uma lista muito absurda desse cast. Al Pacino, tem o Luke Perry, tem o Damian Lewis, o cara do Billions lá. Burial. Depois vai aparecer o Emily Hirsch, que é o cara lá do Into the Wild, sabe esses filmes aí? Sim. Vai aparecer o Emily Hirsch, vai aparecer o Bruce Dern, que é o coronel do Sul lá, o general do Sul no Oito Odiados, que fica sentadão na poltrona. Vai aparecer o John Macavena. o Kurt Russell. Cara, é uma lista, cara, e assim vai indo Kurt aqui. a Russell é lista. muito bala. O Michael Madsen, do Kill Bill, também vai aparecer. Então, cara, é uma lista muito grande. Muito, muito grande mesmo. Fora todo figurante, coadjuvante não, nível C de atuação e tal. Mas, cara, com 95 milhões de dólares, a impressão que eu tenho é que alguns participaram até na broderagem. Assim, tipo, não, vou fazer só um bico aí, vamos aparecer, sabe? Porque não dá pra pagar esse
esse cast, né? Dizem, eu vi uma revista de fofoca, tipo, caras falando que o DiCaprio cobrou 25 milhões de dólares nessa interpretação. Então é um orçamento que já arranca meio... Se isso é verdade, é um orçamento que já arranca meio desfalcado, né? 95 menos 25. Sim. Vai, paga. Aí, cenário, essas coisas, olha quantos aluguéis de carro tiveram, aluguel de cenário, tudo pra recriar os anos 60, pô, isso aí custa caro, né? Muitas cenas externas, né, Muitas, cara? Muita nossa. cena externa com tudo bem feito. O que vocês acharam do Lugar de Violência? Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o Tarantino sabe que ele mete cena de violência pra caralho. É isso aí. Aquilo que ele fez no final, não sei porque te impressiona. E o que vocês acharam do lugar da violência nesse filme? Como é que vocês entenderam ali no Cara, como a gente na falou medida? antes, ele te entrega um bombom gigante quando o Brad Pitt... Ele bate em 2 hips, na verdade, durante o filme, né? Quando ele tá lá no rancho e lá Essa do rancho, e no final. cara. Ah, você tá torcendo pra aqueles hippies apanhar, cara. Eu não sei vocês, né? Eu, pelo menos. Mas toda a minha raiva de hippie, Tarantino curou ela. Muito Ele agradecido. consegue criar um clima sombrio naquela cena do rancho. Que não faz nem sentido, Que né? não faz nem sentido, porque não tem nada de fato acontecendo. É até uma coisa meio inofensiva, aquelas Mas é uma gurias se coisa, abraçando, não é sei uma o coisa que que e o tal. Nolan fala, né? Que ele induz o público a achar que o cara tá morto, né? Que Aham. os hippies mataram o cara, o dono do rancho, e exatamente. pegaram o rancho pra eles. Fica, o cara tá morto lá, tá? Ele vai subir e vai achar o cara morto. E o cara tá lá vivo e tal, e ainda reclama que o cara apareceu ali, tá ligado? Tô dormindo, sai daqui. Tipo, mostrando que eles têm uma relação muito distante, ele nem lembra do cara. O que tá fazendo aqui? Sim. Amigo de quem? Eu tive uma recepção diferente, porque pra mim era óbvio que ele estaria vivo. Pra mim já foi nesse sentido a recepção. O que a cena, por exemplo, do cavalo no rancho, e aquela cena é maravilhosa. Você tem uma tensão. O jeito que aquele cara Ali eu não- cavalga, ali eu movimentinho não- do braço aqui, ó, fazendo aqui, Ali eu não sabia qual seria o rumo. Tipo Django. Isso, metendo no estilo. E a cara, muito sutil. Eu não sei se vocês pegaram isso. Muito sutil, depois que o Brad Pitt bate no cara, sai com o carro e o cara do cavalo vem de machão, assim, cavalgando. Ele faz um leve semblante de alívio quando ele vê que o Cliff já foi Não, embora. Mas é muito sutil, assim, ele faz um semblante. Não, e é uma- Não vou precisar enfrentar essa bronca aqui. E é uma briga que ela, em si, ela é uma covardia. Porque o personagem do Brad Pitt, ele é um personagem construído a partir da própria força. Enquanto você vê aquele petulante, frágil, hippie, o peitando, sabe? Dublê é um cara que sabe bater e apanhar, E né? você tem o quê? Uma dosagem na maneira como o hippie apanhou. Porque poderia ter batido muito mais. Assim, bate como quem acha um coitado. Exato, sabe? Bate na medida pra trocar a roda. Bateu com caridade, sabe? Então, bateu Sem- como sem um pai. abandonar o cigarro. Bateu como um pai, e sem abandonar o cigarro. Sim. Bateu como um pai. Esse filme é uma ódio ao cigarro também, né, cara? Eu fico feliz quando eu vejo É, isso. e aí- Porque uma das vantagens de baixar o filme pra assistir em casa é tu poder fumar vendo o filme. Isso aí vocês não conseguiram fazer. E o sotaque que tanto o DiCaprio e o Brad Pitt conseguiram extrair, desenvolver ali, a maneira como as duas linguagens elas rompem, você consegue perceber inclusive o ponto de partida de cada um, quem é o astro e quem de fato é o dublê, como cada um mora, o tipo de glamour, o tipo de relacionamento. Um tem uma relação um pouco mais afetiva com a sua cadela, o outro, em contrapartida, vai casar, sabe? Então você tem desenvolvimentos urbanos sobre solidão, sobre anseios de ter uma família, que o filme vai apresentando de uma maneira muito sutil, sem ter um panfleto, sem endossar essa narrativa de uma maneira pronta, ela te surpreende. Sabe, você tem essa construção, uma devoção muito bem desenvolvida, inclusive na maneira de dirigir o carro. Você tem um casal no banco de trás e ele ali como um chofer à frente, dirigindo. Então, as relações humanas no filme, elas são muito bem acabadas. No final, uma coisa pra mim coroa muito bem essa relação dos dois ali. No final, quando eles voltam, ele foi praticamente não, foi demitido da função dele, já que ele vai casar agora e tal. Dá toda aquela merda na casa, o Brad Pitt salva todo mundo no negócio, praticamente. Praticamente não, ele salva todo mundo. E daí ele toma uma facada na perna, ele tá indo de ambulância e tal. Aí o Rick Dalton quer ir junto com ele. E daí ele fala, não, a mulher vai acordar daqui a pouco, fica dela, eu vou ficar bem comigo, não vai acontecer nada, não sei o que e tal. Ah, tem certeza? Ah, não, fica aí e tal. Aí fica o Rick Dalton olhando pela janela do coisa. Ah, cara, tu é um bom amigo. Sim. Sabe, assim, foi muito bem construído, foi natural, assim, foi espontâneo. A cena de violência eu achei ela muito bem desenvolvida. Ela, ainda que uma cena de violência, ela tem esse tom do legal, do lúdico. A exposição da lata, o lança-chamas, ele dialoga inclusive com o lança-chamas, ele dialoga um pouco com Bastardos, ele dialoga um pouco com a característica dele, com a filmografia dele.
A cena, a participação da cachorra, da cadela, sabe? E a maneira como você tem a batida dos dentes e a fidelidade da cadela. É como se a cadela fosse para o Brad Pitt aquilo que de fato ele é pro personagem do DiCaprio, sabe? Perfeito. Então você tem o... Isso, e pra dar essa fidelidade no final, ele já constrói antes no filme, quando ele dá comida pra ela fica olhando, sabe? Que ele bota a lata assim, escorre devagar o negócio e pum, cai, e a cadela não faz nada. Aí ele bota outra, aí ele bota no chão devagar, olhando a cadela, daqui a pouco ele faz um barulhinho com a boca e a cadela se ataca na comida, né? Não, e um destaque pro Zingano que trouxe até a interpretação do... Uma pessoa sob efeito de drogas, o Brad Pitt foi a melhor interpretação quando ele tá sob efeito de ácido, né? Que ele fuma um cigarro que foi mergulhado no ácido. Foi a melhor interpretação de uma pessoa sob efeito de drogas que eu já vi no Isso cinema. chama know-how, né? Cara, com certeza. Tem muito a ver. Mas, cara, as risadas que ele faz, os olhares, todas as reações dele, cara, é perfeito, meu. Tu vê uma pessoa drogada ali. Não igual, tem embasamento teórico pra conseguir opinar. Isso chama know-how, né? O Brad Pitt parece ter alguma experiência aí nesse negócio. Deve ter. Como é que diz o Thomas? Uma biografia acidentada. Agora foi acidental. biografia acidentada é boa. Cara, trilha sonora. Tem um negócio... Quando eu terminei de ver esse filme, como todo fanboy, eu saí vendo as entrevistas e tal, né? E uma coisa que é muito e muita gente não sabe, não presta atenção, não ouviu falar, é que o Tarantino escolhe músicas antes de fazer filmes. Isso é um troço que não é qualquer um, entendeu? O Pulp Fiction, ele escolheu as músicas do Pulp Fiction, botou no Discman, botou no ouvido, escreveu a maior parte do Pulp Fiction em Amsterdã, imagino eu sob que condições, mas escreveu em Amsterdã a maior parte do Pulp Fiction. E depois a mesma coisa, sabe? Oito Odiados é a única trilha sonora original dele. É isso aí. Oito Odiados é a única trilha original dele, o resto tudo ele trabalha com trilhas de mercado, né? Uma coisa que também não é comum. A maioria das pessoas não, né? Ele trabalha com trilhas de mercado, ele pega músicas que já existem, muitas vezes num anacronismo absurdo, ele pega músicas modernas ou de tempos nada a ver. O Django, né? Toca hip hop no Django. Então ele faz muito isso. E no caso de Era Uma Vez em Hollywood, o que ele buscou fazer e fez? Ele pegou só músicas das rádios, ele foi em arquivos de rádio, pegou uma discografia gigantesca desse negócio e foi lá pescar. Aí ele queria reproduzir aquela sensação de viver Los Angeles nos anos 60, com aquele clima que tinha, com as exatas músicas que tocavam e o que era legal de fazer isso, né? Ele reinterpretou California Dreaming numa reinterpretação muito foda. Eu gostei que ele não pegou músicas mainstream, assim, músicas muito populares que todo mundo conhece. Ele pegou música meio B, C, assim, que ninguém conhecia, mas são músicas excelentes. Tu fica, isso aqui é da época mesmo, né? Eu achei isso muito inteligente dele. Foi do cara. A trilha sonora, eu ouço até hoje a trilha sonora do Era Uma Vez em Hollywood. E cara, eu acho que ele acabou de ganhar, o Brad Pitt acabou de ganhar coadjuvante, né, com o Cliff no Globo de Ouro, né? E o que vocês esperam? Vocês acham que esse filme tem algum lugar no Oscar ou já perdeu pra Irishman ou algum outro filme? Nossa, é muito melhor que Irishman. Ah, para. Perdão. Jamais. Não, nunca. Jamais? Tá louco. Os Infiltrados é melhor que Irishman. Ah, tá de brincadeira. Se engano é hater boy, cara. Não dá pra cair na dele. Assim, se eu fosse indicar os meus nomeados, para melhor ator coadjuvante, eu daria o Oscar pro Joey Pesci. Se eu fosse dar para ator principal, eu transitaria entre o Adam Driver, nós comentávamos antes, né? Mas é claro que, enfim, é uma situação um pouco mais complicada. E melhor filme eu daria para o Irlandês. Então, no meu Oscar pessoal, Era Uma Vez em Hollywood, por causa da felicidade de ter tido um bom ano no cinema, não seria premiado nessas 3 categorias. Agora, para atriz coadjuvante, eu acho que eu daria para Margot Robbie. Então seria algo que eu especularia. Apesar de achar a Scarlett Johansson, que não chega a ser uma coadjuvante, também muito bem em Uma História de Casamento. Então, enfim, né? É um bom ano pro cinema. Se eu tivesse me perguntado, só um adendo, se tivesse me perguntado de 99, eu te citaria vários filmes. Tu foi escolher justamente 2009. Até agora eu tô de cara com isso. Cita 3 de 99, então. 99, Beleza Americana. Eu gosto. Gosta de Beleza Americana? Baita. Safadinho. Vocês estão esquecendo do principal filme de 99. Filme que entrou pra história. Desses todos que vocês falaram, nenhum entrou pra história. Clube da Luta. Clube da Luta, claro, com o Brad Pitt aí. Com o Brad Pitt. Com o Clube da Brad Luta entrou pra Pitt. história, meu. Era o auge dessa coisa do corporativismo e tal. Não sei o que. Entrou pra história. Cara, eu acho que... realmente, eu acho que não tem muito lugar pro Oscar, não, né? Pessoalmente, né? É que aí, por exemplo, tem toda essa questão que o Oscar, o pessoal diz, etc. Eu até desconfio também que seja.
não tenho embasamento, nunca estudei a fundo, que o Oscar é uma panela. Então a Netflix tem tais complicações pra conseguir ser indicada, é quando vê o irlandês Eu sai. acho a direção de arte dele sensacional. Não sei se tem espaço É pra que- isso em relação... Não sei quem estaria concorrendo. Eu peguei as categorias mais celebradas. Eu acho que alguma estatueta leva. Cara, sim. Depois tem um Estatueta, vai- alguma estatueta vai levar. Alguma estatueta leva. Quantas são? Umas 10? Não, mais, cara. Mais, Então, assim, alguma estatueta leva. Agora, essas mais celebradas, eu acho que quem conseguiria ter espaço na minha divisão, talvez fosse a Margot Robbie. São 50 categorias. Imagina só o que vem de Porque, assim, estatueta. por exemplo, na minha concepção de cinema, em 2019, a de Astra é melhor. Se o Brad Pitt for ganhar um Oscar de ator, eu acho que ele tinha que ganhar por a de Astra, que aí ele é protagonista. Não chega a ser coadjuvante. Ele mesmo? correndo. Eu vi isso. A de Astra é um filmaço. É mesmo? Filmaço. O segundo melhor filme do ano, só atrás do irlandês. É mesmo, cara. Filmaço. Excelente. Era uma vez em Hollywood, tá no meu top 5, assim, atrás ali de Parasita, de Astra, irlandês. Mas essas Da categorias história? De todos os tempos? Não, mas o irlandês pra mim é o melhor filme do Scorsese. Ah, o meu. Pra mim é nesse nível. E a maneira como... Vou levantar a quinta emenda por enquanto. sabe, A gente já brigou bastante por essa pauta aí, vamos deixar pra sim. outro momento. Vocês acharam... A mídia deu uma... Aqui, só posso fazer uma pergunta? Oi. Por exemplo, tu achou assim, ó, se fosse escolher Joaquin Phoenix, tá, o Adam Driver, se vocês acompanharam no História de Casamento, ou o DiCaprio, por exemplo. A melhor ator? Ou, sabe, eu ficaria com o Joaquin Phoenix O Joaquin ou Phoenix. o Adam Driver. Então, atriz. Aí é um terreno um pouco mais fácil, em aspas. Melhor filme, sabe, tu daria pra quem? Irlandês, daria pra quem? Irlandês. Entendeu? O Coringa, talvez, cara. Melhor filme? Até muito louco, mano. Eu não vi muitos filmes esse ano, sendo honesto. Vi assim. dois, tá? Sim, vi. Eu vi o Coringa e esse. Não, cara, acho que não tem O muito filme que tá espaço. sendo bem celebrado é o 1917, né? Que ainda não foi lançado aqui. Mas eu não vi ainda. Também Mas não, a não tem nem atuação- como ver. Mas eu fico muito Fevereiro. dividido em relação à atuação do Joaquin Phoenix pro, Mas posso falar? Aqui, ó, pro spoiler. DiCaprio. Eu fico bem... É Dá de dividido, escolher, mas cara. eu acho que... O nível de Se eu fosse Sabe o que eu montar... acho que é cruel? Sabe o que eu acho que é cruel? Vou te falar um negócio que eu acho que é cruel. Cruel, injustiças do mundo. Eu acho que talvez a do DiCaprio seja mais difícil, só que não é mais aparente. eu acho, na comparação com o Anjo do Joaquin Entende o que eu Phoenix. quero dizer? Assim, talvez aquela dificuldade de interpretar sentimentos dúbios, vários personagens no mesmo filme, não sei o que, seja até mais difícil. Só que não é tão estético e aparente, porque, cara, o Coringa, o filme pega e fala assim, ó, meu, tu, faz aí. Sim, é tu. o psicopata O filme é tu, né? É uma personalidade que já carrega todo um... A câmera fica grudada na cara do Joaquin Phoenix o filme inteiro. E são dois microexpressões. atores muito versáteis, né? O DiCaprio é versátil, o Joaquin Phoenix também, do Homem Racional, vai ter Johnny Cash e Coringa. São 3 personalidades completamente diferentes. E entrega. Mas se eu fosse montar um ranking assim, pô, você tem Joaquin Phoenix, Adam Driver, você tem Brad Pitt e a de Astra. Deixa eu te falar um negócio de 1917. Assisti o trailer de 1917, que vai sair em fevereiro no cinema, se não me engano, um negócio assim. Meu, o trailer é uma cópia cara de pau do Dunkerque, que me irritou. O trailer de 1917, vocês que estão aí em casa agora, vocês dêem Ctrl-T no YouTube e bota 1917, trailer. Aí vocês dão Ctrl-T de novo pra abrir uma nova aba aí e bota Dunkerque trailer. Cara, o trailer de 1917 usa as mesmas cores que o Dunkerque. Usa... Quando eu vou dizer a mesma trilha sonora, o cara só não botou a mesma música porque é ilegal. Porque, cara, é a mesma coisa do relógio do Hans Zimmer. Igual, totalmente igual. Marcação do tempo, assim. Sabe o que vai subindo? E aquela cena famosa do Dunkerque, que o cara se joga na praia e vai explodindo a areia atrás dele, sabe? Até cair areia nele. Tem igual, só que com o cara correndo. Na praia, também. Aí eu falo assim, não, tu tá de brincadeira. Filme de guerra, sabe? Com a mesma cor, com o mesmo estilo. Avião voando no céu, mesmo tipo de avião, só que um pouco diferente. Mas, cara, foi muita cópia pra mim, Thomas. Então eu não vi o filme ainda. Acho que até que vai ser bom. Mas já me irritou no jeito profundo. Na largada. Cara, trailer copiado assim. O cara copiou o estilo de trilha sonora, copiou a correção de cor. É o tema mais ou menos parecido. E copiou uma cena inteira tu copiar, do negócio explodindo, a Terra Preta subindo, sabe? Aí é um pouco irritante. Eu acho que ele foge da inspiração, é diferente da referência do Irishman lá, por exemplo.
ao Rei da Comédia. É diferente, né? É outro estilo, né? Então isso, 1917, só pra descartar ele antes de ter visto. Já quero eliminar ele. Ganhou o melhor filme. Ganhou o melhor filme no Globo de Ouro. Ganhou o melhor filme no Globo de Ouro. E deu uma polêmica aí na mídia com esse negócio do Bruce Lee, que ele deu uma zoada no Bruce Lee. E o que vocês acharam desse negócio aí? Cara, eu não vi a polêmica, não sei exatamente o que foi. Parece que a família tá ficou de cara. processando. A filha tá processando quem? Sabe? O Tarantino ou. A família ficou de cara porque o Tarantino falou mal do Bruce Deu Lee. uma zoada do né? Bruce Lee. É isso aí. Eu não sei, não tenho conhecimento da biografia do Bruce Lee pra Ah, já vi os vídeos dele, tá parecido ali, aquela coisa que ele fala ali, não sei muito o que se ficaria de cara com aquilo. Tem o diálogo incrível, né? Que é o Bruce Lee se deliciando com ele mesmo, dizendo: As minhas armas estão registradas como armas letais. Se eu matar você, posso ser preso. Se eu usar elas Se por contra acaso você, a gente acabar lutando e eu sem querer matar você, eu posso ser preso. Aí o Brad Pitt olha pra ele, totalmente cético, fumando assim no carro, assim, falou assim, ó: se chama homicídio. Qualquer um foi preso por matar alguém. Então, Se você matar alguém de qualquer jeito. então é do c... Eu não vi problema de verdade, assim, acho que é uma falta de... Não, e no fim, até de uma certa forma, ele dá uma compensada nisso, quando ele mostra ele ensinando pra Margot Robbie, fazendo lá a... E isso aconteceu mesmo, né? O É? Bruce Lee ensinou a Sharon Tate coreografias de luta pra um filme lá que ela fez, que se chama The Reckoning, sei lá, uma coisa assim. Mas ele de fato teve em contato com ela e ensinou a coreografia de fica luta. uma imagem, nesse sentido, é uma contrabalançada. Eu acho um exagero. Enfim, sei lá. Melhor personagem do Era Uma Vez em Hollywood, considerações finais e nota. Que tem que dar nota. Começar pelo Zingano, que é o penetra da mesa. Cara, eu gosto muito do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, dos dois, eu sou muito fã dos dois, assim, gosto muito da atuação dos dois. Pegaria os dois. Na história, assim, pegaria os dois. Não, mas eu acho que vou singularizar no Brad Pitt aí. Acho que a atuação dele é fantástica, assim. Como eu falei sobre o efeito de ácido lá, eu nunca vi uma atuação tão boa. E coroa realmente essa época de Hollywood, assim, ele passa essa vibe do cara dos anos 60, assim, que não é hippie, e é um cara meio country, assim, mas tá lá em Hollywood pra viver a vida. Enfim, eu acho que o Brad Pitt é o cara. Eu participei de 2 podcasts só, né? Então eu dei nota pra um filme, agora vai ser a segunda nota que eu vou dar. De argumento é esse? Calma, né? Que eu tô justificando o meu 7 que eu vou dar. 7 sólido. Tá? Não sei nem o que responder. Cara, é que tem que ver minhas Corta outras notas. o microfone dos enganos aí. Tem que ver minhas outras notas, né? É que uma nota, o que pesa nessa nota, né? Comparado aos outros filmes que eu dei notas. Só que vocês não sabem os outros filmes que eu dei 10, sabe por por quê? exemplo. Porque tu é um materialista que toma tu mesmo como uma referência de todo mundo, meu. Que pesa o gabarito ideal, velho. Não, é a nota pessoal, né? Então, meu gabarito. E eu dou um 7 sólido. Nas próximas participações do podcast eu vou dar mais notas aí pra vocês saberem de onde é que eu venho. Não faz sentido nenhum. Nada disso faz sentido. Muito bom. Poderoso Chefão 2 é um 10-10, por exemplo. 10-10. 10-10. Melhor que o 1. Concordo. O meu primeiro filme favorito é o Poderoso Chefão 2. O segundo é o Poderoso... Pior que o meu 1 também. e pior que o 3. Nossa. O Poderoso Chefão 3 tem os melhores 40 minutos finais da história do cinema, na minha Óbvio, concepção. Óbvio. Não tem nenhuma comparação. E o urro do Al Pacino no final é o ponto alto da carreira interpretativa do Al Pacino, mas o melhor personagem interpretado pelo Al Pacino foi o Sérpico. Eu achei... Não, a gente tá falando de grandezas, assim, é Michael Corleone nas 3 fases, certo? Mas se eu O for... urro do Al Pacino tem 4 segundos de silêncio, que torna tudo muito sensacional. Ele dá o... E pra mim, e o Coppola acertou ao convidar a Sofia Coppola pra participar do filme. Acertou, pra mim foi uma expertise. Escolheu uma menina mimada, artificial, Isso é o teu tola. fechamento? Não, O fechamento o sujeito citou o Poderoso Chefão 2. deixa gravado isso pra gente, na edição do podcast sobre o Poderoso Chefão, botar isso. Assim. Vai lá, Valerinho. Vaza teu Eu não vou repetir nada que eu já disse, eu achei o filme sensacional. Eu achei um grande destaque pra Não tem ideias novas, o problema é teu. a Cara. direção de arte. Achei realmente impecável as cores, os objetos de cena, o cenário de modo geral, as cenas externas, tudo, os carros que são utilizados. Achei tudo muito legal. Isso eu acho que tu vai se deliciando ao longo do filme, mesmo a narrativa demorando pra se desenrolar, isso não é um problema, porque tem muitos elementos ali que tu vai apreciando.
A relação de amizade dos dois eu achei muito legal, muito, muito bem construído, muito verossímil, assim. E eu dou nota 9. Thomas. Minha nota pro filme é 10. 10. Não encontro nenhum problema pra diminuir essa nota. Acho que tem início, meio e fim, diferentes campos, interpretação, fotografia, etc. Minha personagem favorita do filme é a Sharon Tate. E a escolho justamente por ela ter sintetizado a homenagem ao cinema, enxergar nela essa relação do artífice, enfim, ficaria com ela como minha personagem principal, ainda que, evidentemente, com todos os destaques já feitos às outras interpretações. Cara, a minha nota, obviamente, é 10. Porque... Por que a pessoa dá menos que 10? Eu queria um argumento, assim. Não, Porque existem outros filmes, cara, que são filmes melhores, enfim. Filmes que tu gosta mais. Não é que o filme ele não é um 10, a nota dele não é dentro dele mesmo, entendeu? Tu não dá nota pro filme pelo que ele é sozinho. Tu dá em relação aos outros filmes que existem. O universo de filmes. Então ele é pra mim, um 7 dentro dos milhares de filmes que existem, que são melhores. Bom, então minha nota é 10. E minha personagem preferida é o Rick Dalton. Acho que o Leonardo DiCaprio tá muito, 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 muito bem mesmo ali dentro. E foi fantástico. Eu espero que o Quentin Tarantino esteja fazendo uma jogada de marketing, dizendo que esse é o penúltimo filme dele. Ele ainda é jovem, né? Ele disse que vai fazer só 10, parar. Diz que o último vai ser um de terror. Então, ele deve jogar muito loucamente nesse último filme dele, se realmente for de terror. E ele pretende parar a partir desses 10 filmes e fazer outras coisas, né? Então, cara, eu acho que o filme define exatamente aquilo que aparece em todas as telas dos filmes Tarantino, né? Escrito e dirigido por Quentin Tarantino. É um nível autoral imenso, não é um negócio só tipo... eu trabalhei aqui nesse filme, fui contratado pelo estúdio, vou dirigir ou vou roteirizar e tal. Ele é autoral, e eu acho que como autoral ele surpreende, ele é diferente dos 8 anteriores. Ele tem coisas incríveis, eu acho que ele é, em alguma medida, até bem mais mainstream que os demais. E eu acho que é 10, cara, 10, é muito bom o filme, é muito bom mesmo. Eu vi 2 vezes no cinema, vi uma vez depois do cinema e tenho certeza absoluta que vou voltar a ver. Então isso é uma característica de um filme 10, entende? Então é com base nisso eu encerro esta intelectualíssima exposição e peço que vocês deixem aqui os comentários abaixo xingando os enganos, explicando por que a opinião dele tá errada. Um 7 forçou a barra. 7 tu quis te pagar. Tá, 7,5.